O Gazeta Entrevista já está de volta para o nosso terceiro bloco. Olha, amanhã, dia 3 de dezembro, é o dia do delegado de polícia. E eu estou recebendo aqui o presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Acre, Dr. Cleilton Videira, delegado, que vai nos falar dessa profissão, da carreira de delegado e da realidade desse profissional da Polícia Civil. Boa noite, doutor Cleilton, seja bem-vindo. Boa noite, Rogério. Boa noite aos telespectadores. É uma honra. Então, nesse dia 3 de dezembro, o que os delegados do Acre têm a comemorar? Bom, todos um avanço, né, dentro da nossa carreira de delegados de polícia, aquele ano também que se encerra, onde as atividades foram desempenhadas durante todo esse ano. E a gente acredita aí que nós temos bons avanços dentro dessa carreira, dentro dessa classe, contribuindo para o engrandecimento também da Polícia Civil, juntamente com os nossos companheiros ali, os agentes de polícia, os escrivães, os peritos, o pessoal do nosso apoio também. Esse ano, recentemente até, os delegados de polícia entraram numa polêmica por conta de um aumento de salário que foi concedido à categoria, aumento concedido à categoria, em meio à greve dos professores, né, dos funcionários da educação. E esse aumento acabou gerando polêmica porque o governo deu aumento aos delegados, mas não deu aos professores. Esse aumento já entrou em vigor? Vocês já estão recebendo o salário acrescido? Nós vamos fazer primeiro, Rogério, nós vamos fazer um histórico. Nós tivemos um longo debate com o governo, a gente debateu toda a nossa situação aqui dentro do Estado, como a nossa carreira se encontrava. Esse debate ele perdurou por cerca de 3 anos. Durante esses 3 anos, nós não tivemos avanço financeiro dentro da carreira de delegado de polícia. Chegava ao final do ano, nós debatíamos durante todo o ano e chegamos ao ponto de dizer que nós não pretendíamos receber aumento no ano de 2013, no final do ano de 2013, dezembro de 2013. Nós tivemos carreiras que dali saíram da Assembleia Legislativa com seus aumentos e a carreira de delegado de polícia recuou, retirou a proposta de aumento para discutir melhorias, para trazer a possibilidade de nós o quê? De nós trazermos um trabalho melhor para a nossa população. E dentro dessa busca, nós tivemos uma lei complementar 303, que foi já regulamentada, ela está em vigor, os seus efeitos elas estão em vigor, mas nós não temos o efeito financeiro ainda. Esse efeito financeiro, até para título de esclarecimento para a população, ele teria que ser iniciado no ano de 2014, em janeiro de 2014. No entanto, a crise econômica pela qual começou a passar o Brasil já, nesse ano de 2015, aliás, acabou sendo postergado para ser iniciados os efeitos financeiros dela a partir de janeiro de 2016. Então, os delegados vão receber esse aumento? Aí sim, está previsto já para janeiro a gente ter esse ganho financeiro. Mas dizer que dá importância que nós demos para a nossa carreira, para que nós tivéssemos aqui dentro do Estado estruturada a carreira de delegado de polícia. Nós tínhamos, lógico, nós somos delegados de carreira, nós estamos dentro da Constituição Federal, no artigo 144, somos os diretores da Polícia Civil e os diretores também da Polícia Federal, no caso, os delegados de Polícia Federal. Somos instituídos, mas dentro do nosso Estado nós não tínhamos ainda uma lei própria regulamentando a carreira e hoje nós temos ela. O delegado de polícia, ele é um profissional muito cobrado pela população, porque é quem conduz os inquéritos e, no fim das contas, é quem responde numa eventual falha. De certo modo, a impunidade que eventualmente acontece também sobrecai sobre um delegado que investigou um determinado crime. Enfim, como é que é para os delegados responder a essa cobrança da população, sendo que a estrutura de trabalho, a logística, as condições de ter um resultado não depende do profissional só? Exato. A gente tem um N fatores que a gente poderia elencar aqui. A população, quando ela chega na delegacia, ela já sabe que vai ser recepcionada também por um delegado de polícia que é formado nas ciências do direito, isso desde muito antes, que já era da época do próprio Império, com o nosso imperador, Dom Pedro, e dentro dessa perspectiva também, lógico, a cobrança pela função que nós exercemos, que é buscar trazer justiça aos acontecimentos que abalam aí a sociedade. E dentro disso a gente
fatalmente a gente tem aí também ainda as deficiências, os avanços também na estrutura, que sempre são contínuos, já que a própria sociedade ela avança, ela se reinventa, e o próprio delegado de polícia também busca também trazer esse avanço para dentro da sua função. Porque tem uma série de fatores que influenciam o resultado de uma investigação. Eu falei aqui por alto da questão técnica, logística, mas há também digamos assim, feeling do delegado, pela experiência acumulada, pelos elementos que tem, pela própria maneira de enxergar a realidade de um modo diferente, conseguir um resultado. Isso também é contabilizado nesse processo? Olha, a experiência profissional ela também dá de estudo. A gente vê como se diz no próprio Brasil, de médico e técnico, cada brasileiro tem um pouco e entende um pouco. Mas efetivamente, quando você tem um profissional com esse feeling bem apurado, quando você vê que há uma situação ali diante de sua análise, em que uma pessoa ela está nervosa, ela está, de certa forma, ali preocupada em dar outras respostas, etc., aí você entra ali naquele momento ali da sua experiência profissional e você, juntamente com a equipe, busca trazer ali e ingressar naquilo que a pessoa está ocultando da verdade. Aí eu pergunto, doutor Cleilton, existe o crime perfeito, na opinião do senhor? Olha, o crime perfeito, a pessoa diz que é aquele que nós não conseguimos chegar a uma solução, a uma elucidação. Mas, no entanto, o crime, hoje, cada dia mais, ele tem se buscado aperfeiçoar o criminoso. Mas, em contrapartida, também a polícia também busca se aperfeiçoar com conhecimento científico, já que nós temos N ferramentas à disposição da criminalidade, vide meios de comunicações ágeis, os próprios acontecimentos que nós tivemos aqui no estado do Acre recentemente, em que mobilizou todo o sistema de segurança pública, polícia militar, o sistema prisional, e onde uma carga muito grande de tecnologia e de conhecimento tecnológico pelos profissionais da área de segurança pública, especialmente também dos delegados de polícia, foram colocados em prática. Eu quero falar da importância do trabalho do delegado na condução do inquérito, porque é o que vai levar à justiça as informações que serão trabalhadas e a partir dali o judiciário vai conduzir um processo que pode resultar numa condenação e numa pena. Quando um inquérito policial ele vai à justiça faltando elementos chaves, pode comprometer todo o processo. Então a importância de se fazer uma boa investigação. Uma boa investigação hoje ela requer também investimentos. Investimento de conhecimento profissional, investimento nas ferramentas de investigações e também de uma melhor legislação. Hoje nós temos dentro do Brasil um momento que muito se debate acerca das ciências penais e daquilo que é o processo penal também. E dentro disso nós temos propriamente a figura do inquérito policial. O inquérito policial que é tocado por um delegado de polícia, como a gente bem conhece, um profissional formado em direito, que busca dentro desse inquérito policial trazer provas científicas e preservar essas provas para que essas provas possam parecer maduras o mais possível para que o julgador ele possa trazer ali dentro da sua análise uma forma simples e rápida de mostrar à sociedade uma resposta daquilo que é apresentado a ele. Então, acredito que o profissional, o delegado de polícia, ele prima principalmente por essa preservação da prova. Às vezes acontece de uma vítima de um crime, parente de alguém que foi vítima de um crime, cobram muito da polícia. E às vezes não entendem que a montagem de um inquérito é preciso provas, mas provas legítimas, provas materiais, se possíveis, provas que possam atestar de maneira irrefutável que existe culpa. Enfim, como que o delegado trabalha isso, né? Porque a pessoa que foi vítima de um crime, ela quer a justiça a qualquer custo. Então ela não entende, não consegue compreender que é preciso critérios para se reunir provas. Como é que é essa relação com a sociedade? Essa relação da sociedade, delegado e sociedade, ela própria já vem também sendo até entendida. Quando a gente fala acerca de um direito penal que tem sido se repensado
também ela passa por essa necessidade de se angariar provas. Muitas vezes nós temos indícios robustos, indícios que não são provas, são inícios de prova ali, que há a prática do crime em si, e a gente tenta até trazer a explicação, o crime de homicídio, que muito gera aí dentro da própria sociedade, não somente daqueles que tiveram a sua vítima, uma revolta, um clamor também, e há uma necessidade hoje, dentro do direito brasileiro, de se juntar provas cabais, porque o Estado acusa e, como acusador, o Estado ele é obrigado a trazer esse conhecimento de uma forma clara para dentro de um processo, para dentro de um júri, no caso, onde vai ser toda debatida aquela tese, aquelas provas que foram juntadas ao inquérito policial, que posteriormente foi transformado em processo penal. Então a gente acredita que a própria sociedade ela tem também entendido dessa necessidade. É porque tem aquele conflito em que a pessoa diz, mas eu sei quem foi, mas não pode provar. Muito embora saiba de fato, mas não tem provas. E aí há essa limitação. Exatamente. A gente tem um indício muito forte, mas nós não temos a prova que liga aquela pessoa. E talvez hoje nós tenhamos que aprofundar o debate dentro daquilo que a sociedade pretende do que seja o seu direito penal como tudo. E no meio dessa relação entre polícia e judiciário tem o Ministério Público, que ganha uma importância cada vez maior no contexto do judiciário e às vezes até fazendo o papel de investigador. Como é que é essa relação com o Ministério Público? A relação com o Ministério Público ela tem sido cada vez mais aprofundada. O Ministério Público ele também é um recebedor do trabalho do delegado de polícia, ou seja, o trabalho final, que é o inquérito policial. É ele que propõe a ação penal, é ele que vai defender em tese ali o trabalho que foi realizado pela própria polícia. Ele também tem recebido toda uma atenção durante as investigações também para a produção de provas, já que ele é aquele que vai receber esse trabalho. Mas também a polícia também hoje ela trabalha de uma forma muito próxima também com os advogados, porque apesar de que muitas vezes a população vê a figura de uma pessoa que cometeu um crime tido como até bárbaro, até muitas vezes repulsivo, mas aquele cidadão também, ele dentro do direito penal, ele tem o seu direito de se defender. Então a gente tem uma relação muito próxima hoje já com o Ministério Público para a produção da prova, juntamente também com o próprio Poder Judiciário, que exerce também uma fiscalização dentro daquilo que ocorre dentro do inquérito policial, e também com o próprio advogado participando e muitas vezes até mesmo, em vários casos, indicando as provas que ele queira já antecipar antes mesmo do início de uma ação penal. Muito bem, conversei aqui com o Dr. Cleilton Videira, delegado, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Acre, falando um pouco sobre a profissão e também falando sobre a data de amanhã, que é o Dia do Delegado de Polícia. Muito obrigado pela vinda, Dr. Cleilton. Muito obrigado, Rogério. A gente também quer deixar aqui um convite para todo telespectador, aqueles que desejarem participar, aqueles que são da área do direito também, que amanhã nós teremos uma palestra ministrada pelo Dr. Clóvis Augusto, às 15 horas, na FAAL, ali no auditório da FAAL, relacionada ao tema sobre investigação da Polícia Civil. Muito bem, todos então profissionais interessados participando dessa palestra, que é importante para você que tem interesse. O Gazeta Entrevista está chegando ao final. Quero agradecer sua audiência, você que nos dá o prestígio da sua audiência. Muito obrigado. Para você, uma ótima noite, um forte abraço. Lembrando do nosso parceiro Verágua, patrocinador do Gazeta Entrevista, água mineral de qualidade produzida no Acre. Escolha Verágua. Uma ótima noite. A gente volta amanhã nesse mesmo horário. Até lá.